Bom dia, Deus abençoe meu irmão, Deus te abençoe minha irmã. Queria convidar hoje você para mais uma devocional do pequeno livro de devocionais, uma conversa com Deus. E hoje nós vamos meditar num fragmento, um pequeno fragmento do Evangelho segundo São Marcos. E ele se encontra lá no capítulo 10, no versículo 21. Diz assim: Jesus olhou para ele e o amou. Meus irmãos, parece algo tão simples, é uma frase tão pequena, mas carregada, eivada de tanto sentimento, nos mostra de uma maneira tão clara como é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que chega e espanta. Ela mostra esse olhar acolhedor de Jesus. Esse mesmo olhar, meus irmãos, que atingiu um homem rico nos galhos de uma árvore, uma pobre à beira de um caminho, um judeu que o procurava de noite, uma samaritana que o encontrou ao meio-dia. Esse olhar, meus irmãos, de um leproso ajoelhado ou de uma mulher doente que toca em suas vestes. Não importa a situação, Jesus estava olhando para eles. E por que, meus irmãos, que seria diferente comigo e contigo? Não há por que imaginarmos que nossa situação é melhor ou pior do que cada um desses personagens que nós falamos acima. Eu gosto muito de pensar nesses encontros do olhar de Cristo com olhares desesperançados, culpados, chorosos, talvez como se encontram os meus nessa manhã. Quem sabe como se encontram os seus olhares nessa manhã. Pedro, por exemplo, encontrou esse olhar de perdão após o evento que o encheria de culpa. João, aquele discípulo que ele muito amava, encontra esse olhar em uma situação dramática, olhando para o alto e, em meio a muito sangue e aparente derrota, descortina-se verdade. Dentre tantos encontros e olhares, um é muito especial para mim. Vejamos, um grupo vinha muito feliz, radiante com os ensinamentos do mestre, que há pouco tinham encontrado com um centurião, um oficial do exército romano que tinha um empregado muito doente. Vocês se lembram dessa história? O diálogo fala de autoridade e o oficial demonstra saber com quem estava falando. Qual o resultado? Certamente a cura do seu empregado e uma grande lição para aqueles que acompanhavam Jesus Cristo, para aquele cortejo que vivenciava aquele milagre e aquele olhar de Cristo. Meus irmãos, aquele cortejo agora parte feliz, comentando o ocorrido, um cortejo de alegria que seguia rumo ao seu destino, Naim. E mais uma vez o olhar de Cristo encontra quem precisa. Agora um cortejo fúnebre que seguia destino com expectativa muito diferente do que encontraria em seu caminho. A tristeza se encontraria com a alegria. Talvez os que cortejavam o mestre nem tinham notado o que se aproximava. Não é assim conosco? Às vezes estamos desapercebidos da vida. Quantas vezes ignoramos os problemas dos outros simplesmente porque são dos outros? Temos perdido a capacidade de nos indignar. E sabe o que acontece? Segue o fluxo, cada um no seu quadrado, cada um com o seu problema. Mas lá em Lucas 7:13, é diferente, irmãos. Ele diz assim: mas com Jesus é muito diferente. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. E eu fui para Lucas por um motivo claro. Lucas tem esse olhar atento acerca de vários detalhes da Bíblia, mas esse trecho também você encontra na sequência de Marcos. E a sequência nos mostra mais um milagre de Jesus, dessa vez ressuscitando o filho da viúva de Naim.
E vale dizer que a situação dessa viúva era muito ruim. Não teria mais quem cuidasse dela, mas isso nós comentamos em um outro texto. O olhar de Cristo chegou até aquela mulher. E se a primeira visão era da tristeza se encontrando com a alegria, e tem uma música do cancioneiro popular que pode retratar bem isso e diz que tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Agora, meus irmãos, um novo encontro é garantido por Jesus. A esperança encontra com o medo. E quando esta esperança chega, muda o nosso foco, muda a nossa maneira de pensar a vida. Jesus viu aquela mulher. Jesus também está vendo a sua lágrima, sua dor, seu flagelo. Se permita encontrar com Ele. Seus olhos estão postos sobre ti. Ele olha para ti e te ama. Aleluia! Cristo vive. Pai seja contigo, meu irmão. Deus abençoe.